Doutora, qual é a chance de eu ter engravidado? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo aqui. Primeiro, eu gostaria de lembrar a todo mundo que engravidar não é assim tão fácil. Para que a mulher engravide, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, ela tem que estar no seu período fértil, que é quando os óvulos eles saem ali do ovário e vão caminhando pela trompa em direção ao útero. Isso acontece uma vez por mês. O óvulo ele sobrevive, vamos dizer assim, ele fica possível de ser fertilizado por mais ou menos 12 a 24 horas, não mais do que isso. Então é mais ou menos um dia mesmo por mês que a mulher tem chance de engravidar. Para que o óvulo seja fertilizado, precisa encontrar um espermatozoide. O espermatozoide ele tem um tempo de vida útil um pouquinho mais longa, podendo durar ali mais ou menos 3, 4 dias no máximo. Então a gente precisa ter um encontro do óvulo com o espermatozoide durante esse período de tempo dos dois estarem vivos para que ocorra a gestação. Fora desse período, a chance de engravidar é muito pequena, tá? Então, por exemplo, no período menstrual, quando está tendo uma descamação ali das células internas do útero, que a gente chama de endométrio, não tem mais um óvulo possível de ser fecundado. No período logo após a menstruação, nos dias após a ovulação, a chance de engravidar é muito pequena. Eu não vou poder dizer que ela não existe, mas é muito pequena. Então, para que você saiba se você está com uma chance grande de engravidar, é importante você conhecer esse seu ciclo menstrual. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aí você sabe, naquela semana ali que envolve a ovulação, naquela semana é quando você tem um risco maior de engravidar. Fora dela, o risco é muito pequeno. Agora, algumas situações, elas impedem uma gestação. E tem muita gente que fica perguntando se pode engravidar nessas situações. Eu vou tentar lembrar de todas elas aqui para vocês. Primeiro, a mulher só engravida se ela tiver relação sexual vaginal. Outras formas de relação sexual é impossível de engravidar, porque não vai encontrar ali o espermatozoide com o óvulo. Então, sexo oral, sexo anal não tem como engravidar por essas formas. Segundo, se você está usando um anticoncepcional corretamente, ou seja, você está respeitando ali a forma de usar, você está usando ele sem esquecimento há mais de um mês, você está protegida. Então, nesses períodos, mesmo que você tenha relação sexual sem camisinha, o anticoncepcional está fazendo o efeito dele. Então, nesse período, se você está usando o método corretamente, a chance de engravidar é muito pequena. Ah, mas eu conheço gente que engravidou usando anticoncepcional. Sim, eu também conheço várias. A maioria das vezes está associado a um uso incorreto desse anticoncepcional. Então, esquecimento, tomou a pílula no horário errado, tomou um mês, parou, não tomou todos os dias, ou então tem um DIU que não está bem localizado. Isso tudo dificulta a ação do remédio, do anticoncepcional, e aumenta a chance de engravidar. Fora isso, existe sim a pessoa que toma tudo certinho, que faz tudo certinho e engravida. Essa chance é de menos de 1%, mas ela existe, não posso nunca dizer que não existe. Agora, quem toma certinho tem essa chance muito diminuída. Com relação ao anticoncepcional, é importante vocês entenderem que a maioria das pílulas, elas são tomadas por alguns dias e tem alguns dias de pausa. Nesses dias de pausa que você não toma e que você provavelmente vai ter um sangramento, a medicação continua sendo efetiva. Então não é porque está na pausa que você passa a ter um risco maior de engravidar. Não, a pausa e o período de uso, sendo correto, mantém a mesma taxa ali de proteção em torno de 99%. Agora, o que não funciona para evitar a gestação preventivamente? Usar a pílula do dia seguinte. Tem gente que usa a pílula do dia seguinte e acha que pode ter relação nos próximos dias também, que vai estar protegido. Não, gente, a pílula do dia seguinte, eu já falei várias vezes, é um método de emergência para ser usado após uma relação desprotegida. Não é um método contraceptivo para ser usado a longo prazo. Outra questão que às vezes pipoca nos comentários. Tive relação sexual com preservativo, com camisinha, e depois vi que ele saiu, que ele ficou na vagina, que não foi bem colocado. Posso engravidar? Sim, pode. Porque o método que você usou ali contraceptivo, ele não foi bem usado. Então esse é um caso típico que eu recomendo usar a pílula do dia seguinte, por exemplo. Teve uma relação desprotegida, que você estava tentando proteger, não deu muito certo, e aí você evita a gestação de uma outra maneira. Aproveitando para lembrar que a pílula do dia seguinte não é um método abortivo, ela vai evitar que aconteça ali a gestação.
E para quem está ali no oposto das preocupações, que está tentando engravidar e que aí às vezes tem relação no mês não engravida, tem relação no outro mês não engravida, tem relação no terceiro mês não engravida, já bate o desespero, eu queria lembrar que a chance de engravidar em cada mês é pequena. Lembra que eu falei que fica lá de 12 a 24 horas só o óvulo possível de ser fecundado? Então isso faz com que o tempo médio de espera para uma gestação, mesmo que esteja tudo bem com o casal, com a mulher, com o parceiro, que seja tudo saudável, esse tempo é longo. A gente estima que um casal ele pode levar até 1 ano para engravidar, às vezes 1 ano e meio, de acordo com a literatura, sem que tenha problema nenhum. Mesmo tendo relação sexual ali no período fértil, direitinho, ainda pode levar um tempo longo para engravidar. Como eu digo sempre, engravida rapidamente só quem não quer. Quem quer às vezes demora um pouquinho mais para engravidar, tem que ter um pouco de paciência, tá? Então, se você está querendo evitar a gravidez, se cuida, faz tudo direitinho e fique atento às situações que pode às vezes vir uma gestação indesejada e fuja delas. E se você está querendo engravidar, entenda também que você precisa se cuidar e ter paciência, tá? E se por acaso você respeitou esse tempo e realmente não conseguiu engravidar, é muito importante aí nesse caso procurar atendimento, procurar um tratamento, tentar descobrir o que está acontecendo para que você aí consiga realizar seu sonho. Então, gente, é isso. Assistam os vídeos que tem aqui sobre período fértil, sobre ciclo menstrual. A principal arma que a gente tem é conhecer o nosso corpo, conhecer como ele funciona, a fisiologia, e aí a gente consegue planejar muito melhor todas as situações, entender melhor e viver aí com mais tranquilidade, né? Aproveita e compartilha esse vídeo com seu namorado, que a gente tem muitas perguntas de namorados, de parceiros, querendo entender qual que é o risco de engravidar, que às vezes ficam ali meio desesperados. Então aproveita e compartilha com eles também. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, aproveita para se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que assiste muitos vídeos meus e ainda não é inscrito. Então vamos lá, rapidinho, aperta aqui o botão de inscrever, você vai me deixar muito mais feliz. Um super beijo, até a próxima, tchau!